Vou falar sobre dois ciclos que acontecem no Dow Jones. Um de 17 anos, que é o ciclo de tendência, que são 17 anos de alta e 17 anos de baixa, que é o ciclo principal. E um de 19 anos. O 19 anos não é 19 anos de alta e 19 anos de baixa. São 19 anos que fazem 14 ondas. E que na 14 é sempre um topo histórico. Então vamos começar pelo 17 anos. Eu separei os 17 anos de baixa. Ó, aqui é 1929. Na verdade, esse aqui foram 17 anos de baixa que erraram. Errou o topo. Ele acertou 14 anos de alta. E na hora do topo, tinha que ser em 1932 e não foi. Foi em 29. Errou por 3 anos. Aí caiu forte 32 e ficou lateral. O que acontece? Nos 17 anos de baixa, faz um retângulo, fica lateral. Só que nesse primeiro, o que aconteceu? Como caiu muito forte, voltou forte também. E depois ficou lateral. É como se a gente tivesse um retângulo até aqui, ó. Ó. Deu uma compensada porque essa aqui foi forte demais e depois fez o retângulo. Quer dizer, 17 anos laterais de baixa. Aí exatamente 34 anos depois começa outro de baixa. Olha lá, lateral. Depois vocês vão ver o 17 de alta. Olha lá, lateral. No meio do 17, geralmente faz uma queda mais forte. Olha lá, certinho no meio, ó. Aqui, ó. Mais ou menos no meio. Não foi essa aqui de novo, foi uma exceção, né? Não foi no meio que foi a mais forte. Foi no começo. Olha essa aqui, 2007, a que está mais perto, que a gente presenciou. Exatamente no meio, ó. Começou no ano 2000, mais 8,5. Olha lá, o fundo foi 2009. 2008,5, pelo ciclo, deveria ser mais embaixo. Olha lá, ó, como foi bem mais embaixo. Também um retângulo. Aqui, o futuro projetado pelo ciclo de 17 anos. Por quê? Porque a baixa é até 2017, 2000 a 2017. Então, subiu bem até romper o retângulo, mas ele volta para dentro. Provavelmente, né? Isso é o que a gente está imaginando do futuro. Agora vamos ver os 17 anos de alta. Olha lá, o 17 anos de alta, ele é quase reto. As baixas são pequenas, ó. Ó como a baixa é pequena, ó. São pequenas e em vez de cair, ele distribui, ele fica lateral. Então sobe forte, lateral, sobe forte, lateral, sobe forte, lateral, sobe forte. Olha lá, olha aqui, sobe forte, quedinha, quedinha. Essa aqui, depois eu vou explicar no ciclo de 19 anos o que é essa aqui. Quer dizer, 17 anos de alta, reto, olha lá. E cravado, ó. Cada topo e cada fundo foi cravado. Agora vamos falar dos 19 anos. Os 19 anos são 14 anos. Aqui eu estou pegando 1920 a 1940. Então, o que acontece? Ali, essas linhas coloridas, as 14 ondas, elas têm uma relação em relação às linhas coloridas, em relação ao tempo. Não tem nada a ver com tamanho. Esse ciclo não tem nada a ver com tamanho. Ele só antecipa o tempo. Então, o que acontece? A onda, o ponto 14, ele vai ser sempre um pouco antes da laranja. E o ponto 1 vai ser sempre um pouco depois da laranja. Olha lá. E o que acontece? Essas linhas coloridas, elas estão separadas entre elas por 5 anos. Então, você pode projetar elas para frente para sempre. Porque é sempre vermelho, azul, laranja e verde. E a diferença delas é 5 anos. Então, as ondas vão acontecer em relação às linhas coloridas, normalmente próximo do que eu estou falando. O 14 ele é sempre um pouco antes da laranja. A 1 é sempre um pouco depois da laranja. A 2 é entre a laranja e a verde. A 3, um pouco depois. A 4 ele é 6 meses a 1 ano depois da verde. Olha lá. A 5 já vai entre a verde e a vermelha. E assim por diante. Olha lá, a 6 é um pouco antes da vermelha, a 7 é um pouco depois. A 8 e a 9 acontecem no meio, entre a vermelha e a azul. A 10 acontece um pouco depois da azul. A 11, 12, 13. Olha lá, 14 perto da laranja de novo. A 1 aqui veio antes da laranja também, porque ela foi pequenininha.
Olha lá, 2 e 3 no meio, A4 depois da verde, olha lá. A5 mais para o meio. Aí, ó, 6 antes da vermelha, 7 depois da vermelha lá, 8 e 9 no meio. A10 perto da azul, olha lá, 11, 12, 13, 14, um pouco antes da laranja, 1 depois da laranja, olha lá. 2 entre a laranja e a verde, olha lá, 3, olha 4, depois da verde. 5, 6, 7. 1980 a 2000, olha lá. 8, 9, 10 perto da azul de novo, olha lá. 14 perto da laranja, a 1 vem um pouco antes. 2, 3, olha 4 depois da verde. 2 e 3 geralmente no meio, olha lá, entre laranja e verde. 8, 9, 10. 11, 10. 11 perto da azul, olha lá. 12, 13, olha 14 lá na laranja, olha lá. Olha 1 depois da laranja. 2, 3, olha 4 depois da verde. Na verdade, eu não atualizei esse gráfico, a gente está mais ou menos aqui, ó, na 4. Acabou a 4 aqui, ó. Abril de 2014. Aí, olha lá. O futuro o que é? Fazer uma 5, ó. Depois, o que acontece? Por que depois é só alta? Porque depois, aqui, ó, no 2017, começa os 17 anos de alta. Eu estou imaginando que a 5 vai até 2016. Então, o que vai acontecer? 2017 começa o outro ciclo, que é o ciclo de alta. O que acontece no ciclo de alta? Sobe quase reto. Então, todas essas 14 ondas, o que acontece com elas? A onda de alta, que são as pares, olha lá, 8, elas são grandes. E as de baixa são menores. Olha lá. A 10 vai embora. A 11 menor. A 12 até mais. A 13 e a 14 provavelmente muito mais que isso aqui, porque o desenho já não cabia, eu fiz menor, mas ela vem aqui, ó. Aí aqui o que acontece? A 1, ela é forte. Apesar dos 17 anos serem de alta, essa 1 aqui em 2027, ela é muito forte. Por quê? Porque toda a onda 1 desse ciclo de 19 anos, ela é forte. Todas no histórico, se você olha um aqui de 2007, como foi forte. Se você voltar atrás, você vai ver que todas as uns, elas são fortes. Olha lá. Essa aqui, ó, foi um crash. Parece que ela é pequena, mas só que isso aqui é o crash de 86. Por quê? Porque pro tempo, foi um crash. Caiu muito forte em pouco tempo. Por quê? Porque era uma 1. Tira 19 de 2007. Vai dar 1986, ó lá. 1987, 20, vai. É aproximado. 18, 19, 20, 21 pode dar. Então você tira 20 de 2007, olha lá. É a 1. Olha lá, a 1 forte. Aqui dentro do ciclo de baixa 17, porque é o retângulo, ó. A 1 forte. Essa 1 que foi a exceção. Por quê? Porque vinha depois do ciclo de baixa do 1929. Então aqui essa 1 foi uma exceção. Já estava começando o ciclo de alta de 17 anos, aí ele pegou e engatou. E ele já vinha de uma baixa muito forte, que era o 1929. Então fez uma 1 curta. Aí, ó, a 1 de 1929. Fortíssima também. Esse ciclo de 19 anos, além dos pontos manterem uma distância entre as linhas coloridas, existem algumas ondas que têm certas características históricas. Se você olhar o histórico, você vai perceber que é isso que acontece. A onda 1 ela é sempre muito forte. A onda 4 ela é sempre muito forte. A onda 3 e a onda 1, geralmente elas fazem o fundo, e esse fundo geralmente não é mais atingido. Então a queda forte é na 1 e na 3, depois o que acontece? Vai atrás do topo histórico da 14, porque aí é a característica da 14. O ponto 14, ele é sempre, só depois de 1929 que ele não foi, mas ele foi próximo. Ele é sempre um topo histórico. Então, qual é a conclusão? Se você juntar esses dois ciclos, o 17 com o 19, você tem um provável futuro do mercado do Dow Jones. Por quê? Porque já é o que acontece desde sempre. Olha lá, aí eu fiz um resumo do provável futuro.
Eu vou ter essa onda 5 bem lá embaixo, mas pelo ciclo não é isso que acontece. Pode até acontecer, tem uma onda 5 que aconteceu isso, que foi exatamente a anterior, que foi de 1980, de 60 a 80, o ciclo de 60 a 80, a onda 5 foi abaixo da onda 1 e 3, que foi até uma exceção. Mas depois começa o 17 de alta, olha o que vai acontecer. Pelo ciclo de 19 anos e 17, né? E que já é o que já acontece desde sempre, há 100 anos no Dow Jones.